Então, pessoal, vamos fazer a correção da atividade. Questão 34. Um concurso utiliza como nota a média e o desvio padrão de 3 provas. Calculem a média e o desvio padrão de um candidato que nas provas obteve respectivamente 63, 56 e 64 pontos. Bom, aqui está pedindo a média aritmética, né? Isso aí não é mais segredo para ninguém. A média aritmética, a gente vai somar os 3 pontos e vai dividir por 3, né? Então, encontramos aqui a média aritmética igual a 61. A variância, a gente vai pegar cada um dos valores, ó, o 63 menos o 61. Esse 61 é o quê? É a média aritmética. Então, 63 menos 61 elevado ao quadrado. Sempre para calcular a variância, a gente vai pegar o valor menos a média elevado ao quadrado. E vai fazer isso com os 3 valores, ó. 56 menos a média elevado ao quadrado. 64 menos a média elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 3, né? Que é a quantidade de notas. A variância nada mais é do que a média aritmética, né? Entre a diferença aqui dos valores e a média, né? Elevada ao quadrado, claro. Então, vamos fazer essa continha. 63 menos 61, 2, né, ao quadrado, porque eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. 56 menos 61, menos 5 ao quadrado, e 64 menos 61, 3 ao quadrado. Né? Então, vai dar 4, 25 e 9, que somando encontramos 31, dividido por 3, aproximadamente 12,666, né? Uma décima. E o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, você pega esse valorzinho que você encontrou aqui na variância e retira, extrai a raiz quadrada dela. Dá um valor aproximado a 3,56. Questão 35. Em uma classe, as notas obtidas pelos alunos foram agrupadas da seguinte maneira. A letra A pede para a gente colocar esses valores no histograma, né? Como eu já disse na questão sobre histogramas, a característica do histograma é que as barrinhas estejam coladas, mas eu não consegui fazer isso ainda aqui no meu programa, mas vou tentar. Então, considerem aqui esse gráfico com as barrinhas coladas, façam de conta que as barrinhas estão coladas. Né? Então, o intervalo de 0 a 2 nós temos um aluno, de 2 a 4 nós temos 6, de 4 a 6 nós temos 9, de 6 a 8 temos 8, e de 8 a 10 temos 6, né? Então, tá aí o histograma. Aí, na letra C, pede pra gente calcular a média, a moda, a mediana e o desvio padrão desses valores. Pronto. Para ficar um pouquinho mais fácil, eu coloquei esses valores numa tabela. Né? A nota de 0 a 2, com a frequência de 1, de 2 a 4, com a frequência de 6, de 4 a 6, com a frequência de 9, de 6 a 8, com a frequência de 8, e de 8 a 10 com a frequência de 6, né? Eu peguei o que estava aqui no gráfico e coloquei numa tabela. Aí, o que é esse 1, esse 3, esse 5 aqui que tem? Bom, para a gente calcular a média aritmética, a mediana, o desvio padrão, a gente não tem como calcular no intervalo, né? De 0 a 2. Então, o que a gente faz? A gente pega a média de cada intervalo. Né? E como é que a gente calcula a média de cada intervalo? Soma os valores e divide por 2, né? 0 mais 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, 1 é a média desse primeiro intervalo. 3 é a média desse segundo intervalo. 5 é a média desse terceiro intervalo. E 7 é a média do quarto intervalo. E 9 é a média do quinto intervalo. Então, a gente vai fazer todos os cálculos usando os valores da média de cada intervalo. Então, a média aritmética é o quê? 1 vezes 1. Por que 1 vezes 1? 1 é da frequência, vezes 1, né, da nota, da média da nota. Mais 6 vezes 3, né? A gente tem que lembrar sempre de colocar a frequência, ó. 1, 6, 9. Porque essa frequência quer dizer quantas vezes esse valor está se repetindo. Se a gente fizer a média sem considerar a frequência, vai dar um valor errado, que é como se cada valor estivesse se repetindo apenas uma vez. E não, né? O 6, o 3 está se repetindo 6 vezes,
O 5 está se repetindo 9 vezes, o 7, 8 vezes e o 9, 6 vezes. Tudo isso dividido por 1 mais 6 mais 9 mais 8 mais 6, que é o quê? A frequência, né? A soma das frequências. Fazendo essas continhas, nós encontramos 5,8 como média aritmética. Ótimo. Depois que a gente faz isso, a gente pega a moda. O que é a moda? A moda é o valor que mais se repete, é o que tem a maior frequência, né? Nós temos aqui, ó, frequência 9. Qual é a nota que tem frequência 9? É a nota 5. Então, a moda é 5. A mediana nós temos aqui nota 1, 3, 5, 7 e 9. Qual é a nota que está aí no meio, né? Elas já estão em ordem crescente. A nota que está aí no meio é a nota 5. Então, a mediana é 5. A variância a gente vai fazer igual a gente fez na questão anterior. A única diferença é porque aqui nós temos que considerar a frequência, né? Por isso que aqui, ó, antes do parêntese, diminuindo o valor da média, tá sempre multiplicando pela frequência, ó. 1, né? 6, 9, 8 e 6. Tenho sempre que não posso esquecer da frequência. Então, eu pego os valores, não? O primeiro valor aqui é 1 menos quem? A média, que é 5,8 elevado ao quadrado. Aí, 6, que é a frequência, né? E aqui dentro do parêntese, 3, que é a segunda nota, menos 5,8, que é a média, elevado ao quadrado. E assim vou fazendo com os outros valores, ó. Frequência, nota e média. Frequência, nota e média. Certo? Dividido por 30, né? Que é a soma das frequências. Fazendo essa continha toda, nós encontramos que a variância é aproximadamente 4,96. Depois que achamos a variância, né, temos que o desvio padrão é a raiz da variância, né? Então, fazendo aqui a raiz de 4,96, encontramos aproximadamente 2,46. Questão 36. Observem a tabela, né? Qual é a média e qual é a mediana dos salários da empresa? Bom, a média nós já estamos carecas de saber, né? É 10 vezes 1.000, por quê? Porque tem 10 funcionários que ganham R$1.000, mais 5 vezes 1.500, mais 1 vezes 2.000, né? Tudo isso dividido por quanto? Por 31, que é o total, né? Ou a soma das frequências. Fazendo essa continha, encontramos que a média aritmética é 2.500. E a mediana, quando você organiza aqui os valores dos salários em ordem crescente, você encontra que a mediana é 2.000. Já tá, né? Já tá em ordem, ó. Então, vem 1.000, 1.500, 2.500, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente encontra aí que a mediana é 2.000. Letra B. Suponham que sejam contratados 2 novos funcionários com salário de 2.500 cada um. A variância da nova distribuição de salário ficará menor, igual ou maior que a anterior. Bom, aqui no caso nós temos que calcular as duas variâncias, né? A variância dos salários e a variância aumentando 2 salários de R$2.500, né? Então, aqui eu coloquei como variância 1 e variância 2, tá? Como para calcular a variância eu preciso da média, aí na letra A eu já tinha a média dos salários que deu 2.500, mas aí eu preciso da média dos salários aumentando os 2 funcionários de R$2.500, né? Então, eu só mudei aqui, ó. No lugar de 10 eu coloquei 12, no lugar de 31 eu coloquei 33, que são o aumento dos 2 funcionários. Calculei a média e encontrei 2.500 também, então a média não mudou. Aí a variância 1. A variância 1 é a variância dos salários antes desses 2 funcionários. Então, fazendo essa variância, eu encontrei aproximadamente 3.733. Fazendo a variância depois que acrescentou os 2 funcionários, ó, que já está 12,
Fazendo a variância depois que acrescentou os 2 funcionários, eu encontrei aproximadamente 3.507. Isso significa que a variância, né, será menor. Quando aumenta aí os 2 funcionários, então a variância fica menor.